Fala galera, estamos aqui mais um episódio do PlanoCast. Hoje já o sétimo episódio da nossa terceira temporada. E como você sabe, o Plano Empresarial tem aí como uma missão ajudar você, empreendedor, a ter mais liberdade, a ter mais lucro, a ter mais resultado, a realmente escalar o seu negócio. E a grande verdade é que não tem como você fazer isso se você não tiver um conhecimento prático de como ter a gestão da sua empresa, de como fazer as coisas acontecer na sua empresa. E é por isso que nesse episódio de hoje a gente vai trazer um tema que está sendo motivo de preocupação para quem já se ligou nas transformações que vão acontecer e para quem ainda não se ligou, provavelmente a partir dessa conversa de hoje vai perceber que precisa ter uma atenção maior quanto à reforma tributária. A gente está aí ouvindo isso há algum tempo já e a verdade é que essa reforma tributária ela já começa a valer a partir de 2026 e tem aí uma transição, tem os próximos anos, mas você, empresário, precisa saber o que lhe cabe nesse assunto para que você não fique refém, talvez, da falta de informação ou da informação equivocada, porque a grande verdade é que, por mais que muitos aí já se vendam como um especialista na reforma tributária, está todo mundo ainda se situando a respeito desse assunto. Então vem com a gente que nesse episódio a gente vai trazer de uma forma prática, clara e direta o que você, principalmente pequeno empresário, precisa saber a respeito da reforma tributária. E para bater essa bola comigo aqui, trocar essa ideia e saber e poder levar para você todo esse conhecimento, está o nosso amigo, parceiro aqui, Silvio Alexandre Zancanaro, da Orcatea Contabilidade, 55 anos em 2025. Chega junto, Silvio. Como é que você está, amigo? Tudo bem? Tudo certo, Thomas. Prazer estar aqui nesse canal que realmente aproxima os empresários com novidades, traz realmente elementos para o dia a dia do empresário, das empresas fazerem e acontecerem. Nesse mundo, nesse universo maluco que se chama Brasil, e principalmente onde o setor tributário muitas vezes é questionado, este ano está se concluindo aí o pontapé oficial da reforma tributária. Um assunto delicado, ele precisa ser tratado com muito carinho, mas com muita responsabilidade, porque já já começa a aparecer as invenções e os milagres tributários aí que a gente vê muitas vezes promessas com empresários indevidas. E quando o assunto é tratado sério com profissionais que têm a sua responsabilidade, faz com que essa transição ela seja mais amena possível, porque grandes mudanças vêm por aí. Legal, Silvio. E é importante a gente já abrir essa conversa nesse clima, né? Porque a gente vive uma era onde as narrativas tomam conta, né, dos debates e, de certa maneira, as coisas são sempre vendidas pelo medo, né? E Sim. colocando uma pressão. E antes da gente iniciar o bate-papo aqui, ainda perguntei para você, Silvio, vamos pelo medo, vamos pela conscientização, como é que a gente vai nessa conversa, né? E a realidade é que para quem está buscando um pouco mais já de informações, né, Silvio, sabe que realmente vão ter mudanças assim significativas. O empresário hoje, ele já vive com uma margem normalmente super esgoelada. Grande parte das empresas tem uma margem super apertada para trabalhar. E a realidade é que se o empresário não entender essas mudanças e não fizer uma correção de rotas em alguns aspectos, sim, é possível que o negócio fique mais apertado ainda. Então é importante a gente trazer isso claramente, né? Você vê, claro que o empresário, mas a pergunta normalmente, né, a gente viu nas palestras, né, sobre a reforma tributária, mas a gente vai pagar mais imposto? Não vai pagar mais imposto? Como que é isso, né? E a verdade é que o Silvio vai contar para nós agora muito a respeito disso, né? E esse é um ponto importante, amigos. A internet hoje é uma excelente fonte de informação, de acesso à informação, mas é muito importante que a gente valide de quem a gente está recebendo essa informação. Porque hoje não é difícil, né, Silvio? Eu recebo quase todo dia algum vídeo de um suposto especialista dizendo algo que precisa acontecer imediatamente, porque senão a reforma tributária vai acabar com os lucros, vai acabar com não sei o quê. Aí você vê um vídeo que o cara fala uma coisa, o outro já fala outra totalmente diferente, ou seja, cada um acaba puxando uma sardinha para o seu lado. E a nossa proposta aqui hoje é o quê? Que a gente possa esclarecer até onde se sabe da reforma tributária, esse é um ponto que precisa ficar claro, né, Silvio? É até onde se sabe da reforma tributária, porque existe uma série ainda de regulamentações que estão sendo feitas, que estão sendo sancionadas aí pelo governo, para que realmente as coisas entrem em vigor em 2026, que já está
também conhecido como menos de 30 dias, né? Então, nós estamos aqui gravando esse podcast no começo de dezembro de 2025 e a gente sabe que o que está falando de 2026 é, na verdade, os próximos dias. Então, se liga aí, empresário, vem com a gente que a gente vai fazer um bate-papo bem legal. Só para a gente poder deixar alinhado, né, Silvio? Você já é da casa, né? O nosso segundo podcast aqui já gravado, já é um veterano aqui no PlanoCast, né? Mas para quem não te conhece ainda, Silvio, quem que é o Silvio? Quem que é o Orcateia? Né? A gente está vendo aí na tua camisa 55 anos, né? Por que que o empresário, o pequeno empresário que está ouvindo a gente aqui, pode dar um voto de confiança realmente para a sua pessoa e todo o histórico que você tem no meio, no mercado, para levar essa informação com credibilidade? Legal. O Orcateia, ele iniciou já com o pai, né? Ou seja, já está na segunda geração. Este ano nós completamos 55 anos de atuação. Hoje nós atendemos todo o estado de Santa Catarina. Nós temos clientes no sul, no oeste, no leste, no litoral, no norte e principalmente aqui na nossa região de Campos Novos, onde nós temos a matriz e uma filial em Meia Praia. Ao longo desses 55 anos, nós, além da credibilidade construída, diversos serviços apresentados para a sociedade e principalmente para o empresário. Atendemos desde pessoa física, rural, produtor, atendemos o pequeno, médio, grande empresa, enfim, temos uma gama de conhecimento onde nós podemos estar ao lado do empresário, nunca nos colocando à frente nem atrás, mas principalmente ao lado. E eu estou desde 2001 à frente do negócio, da família. Infelizmente o pai já não está mais conosco presencialmente, fisicamente, só espiritualmente já há 14 anos, infelizmente, mas o legado a gente está construindo e dando essa continuidade, e esse ano foi um ano excepcional por estar completando 55 anos. Eu nasci e me criei dentro do escritório, sou formado, tenho especialização tanto na UNESC, na FGV, tive a oportunidade de ir a Portugal para fazer algumas matérias do mestrado, então trouxemos algumas expertises de lá também para a área pública. Tive a oportunidade de ser prefeito por 2 vezes no município, ser deputado estadual, enfim, envolvendo o público e o privado, mas a minha casa, o meu chão realmente é o escritório de contabilidade. E o Orcateia Escritório é a inteligência que impulsiona, ou seja, dia a dia a gente está convivendo com esse emaranhado de leis, mas em prol dos empresários. Legal, legal. Importante destacar isso, né? O lema da Orcateia é justamente, né, ser o parceiro estratégico dos empresários que prosperam, e não tem como não ser um parceiro ou ser um parceiro sem trazer conhecimento, né? Então, eu acho legal toda essa sua introdução, Silvio, porque mostra que essa informação que você vai trazer aqui é realmente uma informação assim que tem um lastro assim de segurança, de credibilidade, né, para o empresário. E eu vejo assim, principalmente o pequeno empresário, né? Porque muitas vezes o grande empresário vai lá, contrata uma grande consultoria, contrata um grande escritório, e aí sabe como lidar com essa situação. Mas e o pequeno empresário, como é que ele lida, né? Você, pequeno empresário aí, o seu contador já te chamou para falar alguma coisa sobre a reforma tributária? Você está sabendo que vai ter a reforma tributária? Você está sabendo os impactos que essa reforma tributária vai trazer? Se você não está sabendo disso ainda, eu vejo que a primeira coisa aqui, bem importante, além de se aprofundar nesse conhecimento que a gente vai estar trazendo aqui, converse com o seu escritório de contabilidade, chame ele para uma troca de ideias, caso ele não tenha feito isso ainda, embora eu acho que ele já deveria ter feito isso ainda. Ouça o teu escritório, sinta se você realmente pode sentir segurança de que estão preparados para trazer essa transformação que a sua empresa vai precisar enfrentar nos próximos meses, e se não for o caso, busque aí realmente alguém que possa te ajudar para você poder ter a tranquilidade, deitar a cabeça no travesseiro e saber que a tua área contábil, fiscal, tributária na sua empresa está dentro do que pede, digamos assim, as novas legislações que vão entrar em vigência. A gente sabe, né, Silvio, que dizer que a empresa está 100% redondinha, no país que a gente vive, não é muito fácil dizer isso, né? Mas é a busca que um bom escritório de contabilidade tem que ter, que um bom contador tem que ter, e que, claro, o empresário tem que ter, porque eu costumo dizer assim, né, Silvio, a responsabilidade é do empresário. Quem contrata o escritório ou qualquer outro parceiro ou colaborador é o empresário. Então não adianta falar assim, mas é que o meu escritório de contabilidade não fez.
Tá, e aí, quem vai pagar a conta é você, amigão, entendeu? Então, tem que achar um jeito de realmente estar cercado de parceiros comprometidos, né? E aí, para a gente poder já ir para o nosso assunto e tentar, né, Silvio, deixar de uma forma assim acessível uma questão de informação, quando a gente fala de reforma tributária, o que é isso? O que realmente está acontecendo? O que realmente vai acontecer? Qual que é se eu pudesse fazer um resumo assim para o empresário, porque às vezes a gente fala assim, reforma tributária, muita gente não entende nem o que é isso, o que significa, né? É de comer, o que é isso aí, né? Você pode explicar para nós, pensando assim, principalmente no pequeno empresário, para que ele entenda de uma forma assim conceitual e de uma forma prática? Bom, quando se fala em reforma, a gente já dá um arrepio porque vai mexer com a zona de conforto de qualquer um. Para você que está nos assistindo, vai ser impactado. Seja consumidor final, seja revendedor, seja a indústria ou qualquer prestador de serviço vai ser impactado. Vale fazer uma retrospectiva que desde quando começou a ser introduzido a nota eletrônica, aonde se iniciou a grande transformação do papel para o digital, e ali iniciou-se as informações para o governo de uma forma mais automatizada. Nós estamos nos reportando lá em 96, 97, ou seja, mais de 25 anos atrás, aonde foi introduzido já com um pensamento de informatização e de otimização de informações. Ao longo desses anos foram introduzidos nota eletrônica, cupom fiscal, CTE digital, as informações do governo passaram de uma declaração por ano para mais de 15, 16 informações mensais, ou seja, cada vez mais o sistema tributário tendo informações. E a reforma tributária, ela vem para mudar uma legislação que estava aí há mais de 40, 50 anos sendo praticada para unificar alguns impostos, bem como fazer um combate mais acirrado à sonegação, fazer uma simplificação do sistema tributário, onde neste primeiro momento, sabendo que está sendo ainda regulamentado muitas situações em 2025 para iniciar em 2026, e durante 26 até 2033 vai ser implantado gradativamente para simplificar o sistema tributário, onde neste primeiro momento 5 impostos irão compor o IVA, que é o CBS mais o IBS, aonde vai estar composto o PIS, COFINS, o IPI e depois o ISS e o ICMS. E um dos argumentos também, o fim da guerra entre os estados, onde vários benefícios que estados colocam para atrair as empresas para se instalarem, eles vão começar a ser extintos e vai ter uma regulamentação única do norte ao sul, do leste ao oeste do nosso país, ou seja, em todo o país a intenção é que se tenha uma única taxação e uma única forma das empresas estarem recolhendo os seus impostos. Entendi, legal. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Dá para tratar isso, Silvio, como a principal mudança das últimas décadas ou da última década? É sem dúvida um momento isso, né? Sem sombra de dúvida. Nos 30 anos que eu trabalho no escritório de contabilidade, é muito visível as mudanças que estão por vir. Ao longo desses próximos 6 anos, nós teremos para os escritórios de contabilidade uma dupla jornada, porque nós precisaremos estar instruindo os clientes na atual tributação e já fazendo os cálculos para a nova tributação. Ou seja, ao longo dos próximos 6 anos, as empresas terão que fazer 2 informações para o fisco, para a Receita Federal, para o comitê gestor. E isso vai ser um trabalho redobrado para os nossos escritórios e os contadores, que vão ter que se aperfeiçoar, vão ter que buscar da tecnologia para poder dar conta desse serviço. E essa reforma ela vai mexer com todos,
engana-se aquele que diz que não tem nada a ver com os próximos anos, porque vai ser impactado, seja na formação de preço, seja na compra, no efetivo pagamento, que ao longo dos próximos anos vai mudar também a forma de arrecadação do governo, ou seja, teremos a mudança da incidência do imposto, que hoje é na geração da matéria ou na geração da nota fiscal, para incidência no consumo, ou seja, onde será consumido esse produto. Então, matematicamente, tem muitos ajustes para acontecerem nos próximos 6 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta aí também para esclarecer alguns tabus aí que eu vejo de assuntos, né? Porque eu já ouvi falar assim, por exemplo, eu não tenho empresa, eu só tenho imóveis, por exemplo, né? Eu não tenho exatamente uma empresa, eu sou um rural. Essa reforma tributária, ela vai impactar todo mundo, mesmo o cara que não tem um negócio, por exemplo, mas vive de aluguéis, de rendimento de aluguéis, vai ter impacto também. Então isso vai afetar todo mundo, né? Todo mundo. Falando de aluguel, a partir do ano que vem, será introduzido o CIB, que é o Código Imobiliário Brasileiro. Ou seja, cada matrícula, cada imóvel vai receber como se fosse um CPF ou um CNPJ, e esse cadastro, ele vai, durante 2026, a Receita vai regulamentar a sua utilização. Durante 26 e 27, os estados, os municípios deverão unificar as informações. Nós vamos chegar ao ponto, e isso já escutamos nos bastidores, de numa fatura de água, numa fatura de luz, ter esse código para saber se quem está pagando é dono, proprietário daquela unidade consumidora, ou se ele é um possível inquilino ou um possível recebedor de doação. Meu filho está morando num imóvel meu, eu estou doando esse aluguel para ele, porque o Estado vai ter muitas informações e com a inteligência artificial, com a automatização, várias leituras vão começar a ser feitas. Por exemplo, uma pessoa que recebe um Pix recorrente todo mês, do A para o B, do A para o B. O que significa isso? É uma doação? É uma transação comercial? Isso começa a alimentar e criar alguns alertas. Pessoas físicas que possuem mais de 3 imóveis, elas começarão, sim, a ter uma personalidade jurídica e o fisco começa a ter um olhar diferente. Será que essa pessoa não está vivendo de aluguel? Ou seja, aquela informalidade que muitos hoje, não no Brasil, né, mas no Paraguai, na Argentina, acontece de receberem aluguel e não pagar nada de imposto, isso começa a mudar. Por quê? O fisco vai começar a ter essas informações de uma forma mais pontual e cruzando informações entre CPFs, entre CNPJs, entre matrícula registrada, entre endereço declarado. Ou seja, será diversas informações convergendo para uma fiscalização mais apurada. E aí eu vejo que já fica um alerta, né, Silvio? Porque eu já ouvi números aí de que nem 40% das empresas pagam os tributos da forma, digamos assim, sem sonegação. Eu acredito, na verdade, que é bem menos que isso, né? A grande maioria realmente não paga os tributos de uma forma correta, digamos assim, sem sonegação. E aí um ponto que eu vejo, né, e dentro dessa fala tua, né, toda essa tecnologia, toda essa automação, a grande realidade é que vai ficar cada vez mais difícil não deixar tudo preto no branco. Isso é fato. Então, o empresário que ainda pega aquele jeitinho de fazer as coisas, esse jeitinho ele vai ficar cada vez mais limitado. E aí que para mim, sinaliza muito, Silvio, a importância da gestão profissionalizada, da contabilidade profissionalizada, porque a gente tem que entender que se o empresário fizer a precificação correta do seu produto e do seu serviço, esse imposto ele está na conta da precificação. E é claro, isso às vezes diminui a competitividade, diminui um monte de coisa. Aí a empresa tem que ser mais produtiva, mais eficiente, gastar menos, ter um custo operacional menor, para que o custo não fique tão alto. Mas a realidade é o seguinte, empresário, se você está ainda não entendendo esse ponto, eu vejo que esse aí, Silvio, é uma questão só de tempo.
Porque essa questão da informatização, da inteligência artificial, a possibilidade de cruzamento de dados, assim, não tem como não acontecer. É inevitável que vai acontecer. Isso acontecendo, o governo, e independente de que lado que esse governo ele quer arrecadar, ele quer trazer os recursos para dentro do caixa do governo, né? E no momento que nós estamos, inclusive, que isso é descaradamente acontecendo, né? O que o governo quer, arrecadar mais. Então, eles vão estar em cima para fiscalizar. Então, é importante o empresário estar atento a isso e dentro das possibilidades, através de uma consultoria contábil adequada, por exemplo, né? E regularizando gradativamente as coisas, né? Essa questão do imóvel, eu já vi falar assim, não, tem que ter tudo numa hold. Não tem que ter tudo numa hold. Ou seja, cada um fala de uma coisa. Então, melhor coisa, dentro da tua condição específica, dos critérios, das variáveis que estão no seu cenário de vida, leve para um contador, e o contador vai conseguir te ajudar a organizar, que aí é um ponto que eu vejo que é importante, né, Silvio? A gente poder olhar a reforma tributária além da minha empresa, né? Porque eu tenho um patrimônio pessoa física, eu tenho um patrimônio pessoa jurídica, e a gente vê aquelas hold de simples, né? O cara tem 4 CNPJ no simples, né? Então, tipo assim, como organizar tudo isso? Aí, através de uma visão mais sistêmica de todo esse processo, poder fazer uma gestão mais inteira, porque vai existir uma retirada de lucro, vai existir uma distribuição de lucro, vai existir uma compra do imóvel. Então, tentar achar uma maneira, meus amigos. Eu sei o quanto que, muitas vezes, para o empresário, judia, né? Assim, porque o cara vai lá, paga o imposto, paga a escola particular, as estradas são ruins. Então, não estamos entrando nesse mérito, né? Se é justo ou se não é justo. Eu, particularmente, sinceramente, não acho muito justo, muitas vezes. Mas, enfim, entre ser justo e não ser justo, a Constituição, ela prevê que você gostando ou não gostando, sabendo ou não sabendo, a gente está sobre a guarda dela. Então, tem que cumprir com as leis, né? E muito bem colocado, não existe receita pronta. Existe uma legislação que é para todos. Agora, como eu me enquadro dentro dessa legislação é que precisa ter o olhar do especialista, o olhar de alguém ao lado para dar um acompanhamento. Nós precisamos criar uma cultura nova. Infelizmente, a cultura introduzida aqui sempre, muitas vezes, foi do jeitinho, do olhar de como burlar, do favorecimento ou daquele como eu estarei lucrando em cima do outro. Esse jeitinho, essa cultura, ela precisa ser alterada. Uma vez que, não entrando no mérito do justo ou não justo, do retorno ou não retorno dos impostos, mas está previsto em lei e a lei ela precisa ser cumprida. Essa cultura, ela traz com a reforma tributária muito daquilo que já é aplicado em diversos outros países, que é o imposto pós o valor do produto. Ou seja, hoje quando você vai no mercado, tu paga lá o preço final, esse preço final já está embutido todos os impostos. Então você acaba muitas vezes tendo essa dificuldade de saber, mas quanto efetivamente eu estou pagando? Com a implantação do IVA, esse imposto ele vai ficar destacado em todas as notas. Ou seja, estarei pagando R$1.000, a alíquota ela está sendo prevista de 28% em cima do produto. Ou seja, o meu produto custa 1.000, mas eu vou pagar 280 de imposto. Lá no caixa, eu vou contribuir com 1.280. Efetivamente, eu vou saber que 280, 28% eu estarei pagando em cima daquele produto, para esses impostos introduzidos neste momento. A minha empresa vai pagar somente os 28%? Não, porque além do IBS e do CBS, muitas empresas que são do presumido, do real, vai ter ainda o imposto de renda, a contribuição social. Então, tem outras variáveis ainda que estarão dentro do produto, mas que estarão sendo apuradas posteriormente. Com isso, essa cultura é importante para o empresário se preparar. Como a reforma ela será implantada gradativamente, nada mais justo de iniciar esse preparo agora em 2026 para lá. Quando em 29 começar a apertar um pouco mais, efetivamente você já esteja muito mais preparado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Silvio. Aí para a gente poder entrar numa parte mais específica na sequência, a reforma tributária vai deixar mais simples a tributação?
A princípio, não. Mas lá no final, depois de 2033, é para simplificar, parcialmente. Hoje, o custo administrativo das empresas está muito caro. Em você ter diversas declarações para informar, diversos controles, seja crédito, seja débito, seja um monofásico ou operação normal, com substituição tributária. Atualmente, o empresário tem que entender de diversas situações referente a um único produto. Com a reforma tributária, os próximos 6 anos serão de muita turbulência, porque vai ter parcialmente a apuração num formato e no outro, e isso gradativamente até 2033. A partir do ano que vem começam os testes. 2026 vai ser introduzidos os testes com as informações já do IBS e do CBS. A partir de 27, acaba-se o fim do PIS e o COFINS. E aí fica introduzido efetivamente o CBS. Aí, 29, 30, 31, 32 e 33, começa a junção do ISS e do ICMS. E em 33 termina essa primeira parte da reforma tributária. A partir daí, todos esses 5 impostos deixam de existir completamente e para você recolher 2, no caso, que é CBS e o IBS, se tornando um, que é o IVA. É um pouquinho complexo em primeira mão de você imaginar, mas é um processo gradativo que lá na frente a gente tem uma luzinha no final do túnel, que é o primeiro passo dessa reforma de simplificar efetivamente o custo administrativo para o empresário. Parecia que eu estava comendo aquela sopa de letrinhas agora, né? É um monte de letrinhas aí para a gente tentar se entender com tudo isso. Mas um ponto que eu vejo que é... Porque assim, né, Silvio, o empresário muitas vezes questiona o peso da carga tributária, né? Mas o peso da máquina tributária, ou seja, toda essa complexidade que gera por detrás, né? A gente estava, inclusive, em São Paulo, naquele treinamento lá, e você lembra que o Flávio Augusto falou, né? Que hoje, na visão dele, o modelo de negócio, uma das primeiras coisas que ele procura entender é a questão tributária. Como é que funciona isso? E isso é um ponto que eu vejo que muitas vezes é o calcanhar do empresário que está sem margem hoje e não sabe por que está sem margem. E justamente porque é muito complexo hoje fazer isso. Então, esse é um tipo de coisa que eu vejo assim, sabe, Silvio, a importância de ter gente boa do lado, sabe? Porque você foi falando, eu já ouvi você falar isso algumas vezes. Se eu tiver que repetir, eu não sei repetir o que você falou agora. Sim. Né? E eu vivo isso todo dia, eu estou nas empresas, eu entendo assim, muita coisa da parte da gestão. Só que para mim é uma sopa de letrinhas. Então, para o empresário que está preocupado em vender, em comprar, em cuidar do colaborador, em receber do fornecedor, o cara ainda ficar com um triplex alugado na cabeça do que vai acontecer na reforma tributária, cara, eu vejo que não faz sentido, entende? A melhor coisa é, ô Silvio, explica aí, cara, ó, minha empresa está aqui, é simples, é real, é presumido, enfim, faturo tanto, o que eu preciso fazer? Me dá aqui um plano de ação mais prático para poder trabalhar de uma forma mais prática mesmo, porque senão, cara... E aí, uma coisa interessante, né? Por quê? Se a gente... o empresário ele reclama da questão da carga tributária, no sentido do valor, porque ele paga guias de imposto, né? Agora, o que essa máquina custa nessa operação é muito difícil de mensurar isso. Por isso que é importante a gente entender um pouco disso para poder estar cercado aí de pessoas que podem realmente nos ajudar. Mas você já falou, então, a respeito aí, Silvio, dos impostos que vão deixar de existir. Estava um pouco aqui para te perguntar isso. IBS, então, só para eu entender uma coisa, o IBS e o CBS vão se tornar o IVA lá na frente, é isso? Isso aí. Então, eles são letrinhas que nasceram nessa transição, mas que vão deixar de existir também. Porque o CBS, que é o imposto a contribuição, não é um imposto, né? Ela une o PIS, o COFINS e o IPI. É o primeiro passo agora, a partir de 27 e 28. Aí, o IBS, que é a parte mais sensível, efetivamente, dessa reforma, porque hoje nós temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que você recolhe diretamente para a prefeitura. E o ICMS, que é o Imposto da Circulação da Mercadoria, que você recolhe para o governo estadual.
ambos esses impostos se tornam o IBS e eles vão ser recolhidos diretamente para Brasília. E de Brasília vai haver a distribuição. No primeiro ano, 10%, 20%, 30%, 40%. Por isso que ele vai ser gradativamente, porque vai ter um grupo gestor onde vai equilibrar para que os municípios e os estados não tenham perca de arrecadação, por isso que vai ser gradativamente, mas para o empresário, ele vai deixar de recolher para o município, para o estado, e vai recolher num único tributo. Aí, o IVA é a junção do IBS e do CBS. Entendi. Por isso. E é aí que você falou antes da guerra fiscal que tem hoje entre os estados e municípios, porque hoje os municípios e estados, eles podem flexibilizar essas alíquotas para poder atrair as empresas, que vai acabar. Isso então aí. ninguém mais vai conseguir fazer isso. Isso aí. Então, por exemplo, lá os incentivos do Polo de Manaus lá vai acabar. Não. Como é que funciona isso? Ainda a Zona Franca de Manaus ela está tendo um capítulo separado para a reforma tributária que vai ser regulamentada. Ainda a zona de desenvolvimento permanece com um capítulo exclusivo. Aí nós teríamos que entrar em específico de alguns produtos. Nesse contexto geral, ainda nós temos o imposto seletivo, que são algumas características de combustível, de produtos de medicamento e tudo mais, que tem um capítulo especial também dentro da reforma tributária, que vai receber algumas reduções. Hoje nós temos tratamentos diferenciados de medicamentos para tratamento do câncer. Então, esses aí vão estar ali, os combustíveis que já são recolhidos diretamente na fonte, vai ter um tratamento diferenciado. Então, terão alguns produtos para a cesta básica, os produtos primários também, que o produtor, ou seja, ou a cooperativa ou a distribuidora, terão alguns incentivos para que esses produtos ainda continuem com alíquotas reduzidas ou alíquotas chegando a zero. Portanto, por mais que o intuito inicial ainda seja você unificar os impostos, alguns produtos terão, sim, uma seleção a par, seja de alíquota ou redução na sua base de cálculo. Entendi. Legal. E aí, você falou do imposto seletivo, você falou da parte da redução, mas vai ter também aquele chamado imposto do pecado lá, né? Que vão ter os que vão ter o acréscimo também, né? Isso aí. Quais são os critérios aí? O que o governo ainda não regulamentou, então ao longo de 2026 ainda teremos novas regulamentações, mas o que se prevê efetivamente é que produtos que agridem o meio ambiente, cigarros, produtos originados do fumo, esses sim terão um acréscimo, bebidas alcoólicas. Tem alguns produtos e alguns segmentos que são chamados os produtos do pecado aí, que vão acabar sofrendo uma majoração, o que hoje já acontece. Esses produtos têm uma tributação quase de 100% já, eles vão ter uma classificação também separada para dar essa continuidade efetivamente. Existem os jogos eletrônicos que hoje, infelizmente, felizmente foram regulamentados e está criando um déficit econômico no mercado muito grande. Esses impostos também serão taxados como um imposto seletivo ou um imposto do pecado. Então, ele envolve aí produtos que agridem o meio ambiente, também a parte de saúde, sociedade, tudo que é uma coisa, assim, de certa forma, não tão benéfico, digamos assim, eles vão ter um imposto a mais. Isso é aí. isso, né? Entendi, legal. Legal ou não? Não sei se é legal ou se não é legal. Vai ser, na verdade, um tanto quanto complexo esse processo. Aí eu vou te fazer uma pergunta já, não vou esperar até o final, vou fazer essa pergunta já. Diga lá. É possível dizer que a carga tributária vai aumentar ou vai diminuir nesse momento, Silvio? Possível não. Mas agora, logicamente, eu afirmo aqui que vai aumentar. Dificilmente nós vamos ver uma redução tributária. Nesse primeiro momento, ainda várias alíquotas não foram determinadas. Alíquotas municipais, estaduais
e nem o teto aonde nós podemos chegar. Hoje nós trabalhamos já com a majoração aí de 28%, que se prevê, as alíquotas podem chegar até 28%. Isso na prática, efetivo, vai ser uma alíquota efetiva? Não. É isso que os empresários vão ter que entender. E cada empresário, cada segmento terá a sua classificação própria. Ou seja, os prestadores de serviços terão uma classificação, todos os prestadores de serviço? Não. Aí a classificação, qual é o KNAI de cada prestador de serviço, terá uma regulamentação. Mas o que o empresário hoje que trabalha com lucro presumido e lucro real, vamos pegar por essas duas tributações, eles vão ter que se ater muito às suas compras, porque eles vão poder obter o crédito desses 28%, considerando que eu considero essa alíquota, de 28% eles vão poder se creditar não somente daquele produto que hoje ele comercializa, mas de diversos insumos também que são essenciais para a sua atividade. Ou seja, eu vou pagar um sistema, vou pagar um contador, vou pagar diversas prestadores de serviços para a execução do meu trabalho, eu vou ter direito a esse crédito. E na saída do meu produto, eu também vou pagar os 28%. Ou seja, não ocorre uma alíquota efetiva de 28%. Tu tem o crédito e tem o débito. Efetivamente, pelas margens que tem, a gente arrisca dizer que vai ser uma alíquota efetiva entre 10% e 11%, em virtude da margem de lucro. E volto a dizer, para cada empresa, para cada CNPJ, para cada CPF, deverá fazer os seus cálculos específicos, porque nem todas as empresas são iguais. Cada uma tem as suas particularidades, como tu comentou antes. Perdão, pode continuar. E isso é fundamental para a formação de preço, para a competitividade de mercado. O meu vizinho está fazendo a 10, eu vou fazer a 10? Não é assim que vai funcionar. O meu vizinho é do simples, tem uma forma de apurar, meu vizinho é do presumido, tem uma forma, meu vizinho é do real, tem outra forma. Então, para que você seja competitivo, tu tem que conhecer muito a sua realidade. Conhecer os seus fornecedores e conhecer os seus clientes. Este é o dever de casa que hoje cada empresário obrigatoriamente vai ter que fazer, se ele quiser ser competitivo no mercado. Conhecer o fornecedor, conhecer o seu cliente. E a partir de janeiro, do dia 1º de janeiro, todas as empresas que emitem as suas notas eletrônicas deverão estar aptas no layout oficial agora, que é um único layout para o Brasil inteiro. Ou seja, a partir do dia 1º, quando você for emitir a sua nota fiscal, é necessário que o seu layout já traga algumas informações que a reforma tributária trouxe de informações do CBS e do IBS. O que eu digo para você que está nos assistindo, primeiro passo, dá uma ligadinha para o teu fornecedor do teu sistema. Nosso sistema já está adequado para a reforma tributária a partir do dia 1º, porque se você chegar no dia 1º e não estiver adequado, a sua nota fiscal não vai ser validada pelo sistema. Já tem um dever de casa importante, sabendo que vai ter agora férias coletivas e tudo mais, então um dever de casa importante. Se os teus parceiros aí de sistemas ou de contabilidade não tinham te alertado sobre isso, aí já está um dever de casa bem importante para você ir atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta, Silvio. Você estava falando ali a respeito de creditar os impostos dos fornecedores e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você recebe uma empresa nova na Orcateia hoje, normalmente, essa parte de creditação do que as empresas têm direito a fazer é feito certo? Ou ali tem muita oportunidade para o empresário poder abaixar essa tributação total? Como é que é a prática do dia a dia? A prática hoje, 96% das empresas são optantes pelo Simples. É um número bem agressivo para a nossa região aqui, né? 96% são empresas do Simples. Porém, os 4% que não são representam 70% da arrecadação. As grandes empresas elas acabam arrecadando muito mais em virtude do seu volume. Agora, as empresas do Simples, elas geram o comércio em si e geram
a maior manutenção da economia local. Agora, uma empresa do Simples, quando você faz a opção dela, a própria sistemática, ela já diz, ela unifica todos os impostos numa única guia e elimina os seus créditos. Então, as empresas do Simples praticamente abrem mão de todos os créditos possíveis para diminuir o seu imposto. Lucro presumido e lucro real já começa a ter algumas variações. No presumido, o maior crédito seriam as questões do ICMS, para empresas que comercializam. E no lucro real, não. No lucro real, você tem uma gama muito maior de créditos possíveis, porém, o regime e a regulamentação ela é muito mais apurada. As alíquotas são maiores porque elas vão se dar em virtude da lucratividade. Se você não tiver um controle da sua empresa, é preferível ficar no Simples, porque você aplica a alíquota, paga o imposto, está tudo certo. Agora, se tu é um empresário preparado para organizar a sua questão financeira pessoal, separada da empresa, a sua empresa está completamente comprando com nota, registrando todos os documentos, fazendo o deverzinho de casa, aí sim, você conhece a tua margem de lucro, você conhece as potencialidades e os créditos. Aí é onde você tem a maior oportunidade efetiva de você reduzir a sua carga tributária. É uma garantia? Não. Tem que conhecer a sua empresa. Então, voltamos no início da fala. Aquele negócio, venha para cá que eu vou reduzir o teu imposto, não é bem assim. Tem que ter a participação do empresário e o conhecimento de um bom escritório de contabilidade. Mas assim, normalmente, esses 4%, quando chegam ali, que eu quero destacar para o empresário é o seguinte, muitas vezes tem dinheiro em cima da mesa e ele não está sabendo disso. Esses 4% que chegam no presumido e no lucro real, normalmente se vê grandes oportunidades nesse sentido, assim, o pessoal deixa passar coisas importantes? Sim, isso é fato. É fato, é difícil, por mais que a empresa esteja qualificada, esteja fazendo um trabalho, a legislação é complexa. E todos os dias tem prazos vencendo e criando-se novos. Por isso que as oportunidades de você analisar e buscar nesses 4% são muito maiores. Entendi. Legal. Silvio, considerando aí a tua informação, inclusive, né, 96% da nossa região aqui está no Simples Nacional, né? Efetivamente, para esse cara do Simples Nacional, o que muda? O que vai mudar para ele? Esse é um ponto que eu queria falar com você, empresário. Por quê? Quando eu falei para conhecer o seu fornecedor e conhecer o seu cliente, é justamente empresas do Simples que prestam serviço ou vendem para empresas que são tributadas no lucro presumido, no lucro real, há uma grande possibilidade dessas empresas começarem a exigir o crédito do IBS e do CBS ao longo dos próximos anos. E nós estamos falando de uma alíquota que pode chegar até 28%. Ou seja, uma empresa do Simples, hoje, ela vai gerar um crédito de uma nota normal ali, de no máximo 5%, 6%, porque ali vai estar o PIS, o COFINS, o IPI, nesse primeiro momento, depois o ICMS e o ISS. Se eu sou uma empresa do Simples, presto um serviço para uma grande empresa e faço uma nota simples, como eu faço hoje no dia a dia, eu vou gerar isso aí de crédito para a empresa do lucro presumido. A empresa do lucro presumido vai começar a analisar os seus fornecedores. Por que ela, ao invés de pagar R$1.000 para uma empresa do Simples, ela não paga R$1.000 para uma empresa que seja do presumido ou do real, que vai fornecer um crédito de 28% para ela, ao invés dos 5%? É aonde pode chegar esse preço para as empresas do Simples, que terão para se manter no mercado ou dar um desconto para a empresa ou recolher esse imposto por fora, que é uma das premissas que, com a nova reforma, há a possibilidade de você recolher o complemento desses impostos quando prestar serviço para as empresas pessoa jurídica presumido e real. Por isso, novamente eu falo,
Primeiro dever de casa, conhecer os seus clientes. Se eu sou uma empresa do Simples e vendo só para consumidor final, só para pessoa física e vendo a balcão, praticamente não haverá grandes mudanças na majoração dos impostos. Mas as empresas que trabalham e têm relacionamento com grandes empresas deverão fazer esse dever de casa e olhar e começar a ter uma conversa com os seus clientes. Eu quis fazer essa pergunta porque justamente eu já ouvi alguns empresários falando, no Simples não vai mudar nada. E não é bem assim, né? Porque por mais que às vezes para ele não mude, dependendo de que para quem ele vende, é que pode mudar, né? Porque aí é que está um ponto de atenção que acho que tem muita gente deixando passar batido, porque você, enquanto um consultor tributário de uma grande empresa, que está no lucro real, o que você vai dizer para ele fazer? Procura os teus fornecedores para acreditar. fazer o crédito o maior possível. Aí é que tá. Já tenho falado isso. Exatamente. Então, o que adianta? Não tem como não chegar no prestador de serviço. E se você pegar, por exemplo, hoje as grandes empresas, e os 96% que você falou comprovam isso, né? Os prestadores de serviço, a maioria é simples. Sim. A maioria é simples. Então, como é que ele vai deixar todo esse dinheiro em cima da mesa ali? E aí ele vai se prejudicar por conta disso? Não. Ele vai querer resgatar esse valor. Tanto que eu já ouvi empresários do lucro real dizendo que a reforma tributária vai ser boa para eles, porque eles vão conseguir diminuir as alíquotas. Se é real ou se não é, não sei, vamos ver o dia a dia. Mas eles já estão ligados, entende? O grande empresário, ele tem a assessoria necessária para isso. Então ele já está sabendo, ele já sabe que ele pode ir atrás desse valor, né? Vamos falar numa outra escala aí, fugindo. O grande empresário, geralmente, ele tem algum negócio ou algum fornecedor de fora do país, muitas vezes, uma multinacional ou uma franquia, que já estão acostumados com esse sistema lá fora. E não estou falando da Europa, dos Estados Unidos, estou falando aqui da América do Sul, Chile, Uruguai, Argentina, que já tem o IVA implantado há muitos e muitos anos. Então, para eles, o conhecimento dessa ferramenta, dessa metodologia, está muito mais apurado. E aqui, se me permite, também, você pequeno, aquele empresário que receber a cartinha, em virtude da reforma tributária, agora teremos um aumento de 10% já em janeiro. Discuta isso melhor, porque a partir de janeiro inicia-se os testes. A alíquota aplicada é 1% somente do IBS. Ou seja, não se deixe levar, porque acontece, muitas empresas estão jogando ou aumentando seus preços, dizendo que é em virtude da reforma tributária. Ontem nós estávamos numa reunião com um cliente e o cliente já falou, que vai aumentar a tabela aqui por causa da reforma tributária. Então, é mais uma situação de mercado, de posicionamento, e você que está escutando o nosso podcast aqui já vai ter argumentos, sim, para conversar com o seu fornecedor e diga, opa, espera lá que ainda não está em pleno vigor, converse com o seu contador, vê a veracidade, se é um imposto ou uma empresa que está no piloto teste, mas não numa alíquota majorada, e simplesmente na alíquota de teste que está a 1%. Porque é bem provável que esse fornecedor venha com essa mordida de 10% agora, aí vai passar 8 meses, ninguém vai lembrar mais disso, quando ele realmente precisar fazer, ele vai fazer de novo. Exato. Então tem que estar bem alinhado isso aí, interessante. Ô Silvio, você já falou aqui sobre essa questão dos créditos, de quem compra e quem vende entre si. Tem algo aí, um ponto a mais que você precisa destacar? A questão, por exemplo, assim, de algumas exceções, ou você acha que está... Bom, o conhecimento necessário está ali já? Não, o que tem que vai ser introduzido? Uma palavrinha americana aí, o split payment. A forma que vai ser mudada e as empresas vão ter que pensar no seu fluxo de caixa. Hoje, quando tu vende, o imposto está ali dentro, está destacado no preço, você faz uma apuração mensal e vai recolher o tributo no dia 20 do mês subsequente, perfeito? Hoje é assim, faturei durante o mês, vai para a contabilidade, apura os impostos, vem a guia no mês seguinte. Com o split payment, o que vai acontecer? O governo está introduzindo para reter o valor do imposto na hora do pagamento. Se eu pagar a nota fiscal lá para o plano empresarial no dia 12, que seria R$1.000, mais os 28%, eu estarei pagando 1.280.
Mas o plano empresarial vai receber somente 1.000. O 280 já vai ficar retido para o governo como uma forma de crédito. O plano empresarial está pagando os 280, mas aí ele se creditou lá de todo o valor dos fornecedores e tudo mais para abater nos 280, para daí fazer a apuração. Se tiver sobrando, pedir a restituição, se estiver pagando, ele paga a diferença somente para o governo. Isso vai impactar diretamente no fluxo de caixa das empresas, que muitas trabalham com o dinheiro do imposto e acabam recolhendo lá na frente. Você lembra que uma das primeiras palavrinhas lá que nós falamos, que era a sonegação fiscal? Tem muitas empresas que são inadimplentes do imposto. Com essa situação, o governo vai segurar ou vai reter a parcela do imposto e possivelmente o empresário vai ter que fazer o comparativo e a importância de ele ter a nota fiscal para comprovar os seus créditos para poder receber. Esse é um outro ponto importante que o empresário vai ter que se preparar. Essa parte eu vejo que é uma das, assim, ó, você tem um ponto aí que o empresário tem que estar ligado a esse, porque é sensível. Assim, ó, a maioria esmagadora das empresas brasileiras usa o dinheiro do imposto para fluxo de caixa. Lógico. Às vezes atrasa um mês, aí no outro paga, tem aqueles que, bom, vamos deixar esse mês, esse ano assim, no final do ano a gente faz uma renegociação. Isso são mecanismos usados em gestões não eficientes, digamos assim, né? E que agora não vai ser mais tão fácil de fazer, né? Porque o governo já vai ficar com a parte dele ali antecipadamente. Depois ele vai dizer se você tem dinheiro ali para receber daquilo ou não, mas a parte dele ele já vai garantir antes de tudo. Então, o empresário que está usando aí o dinheiro do imposto para fluxo de caixa, fica ligado, porque vai acabar esse respiro. Vai acabar. A hora que o dinheiro entrar na conta, o governo ali, ó, o split de pagamento ali já vai na hora morder a parte do governo ali e vai ficar só com a tua parte. Então, fica ligado nisso aí, porque tem muito empresário que precisa preparar o caixa para fazer isso. Muito empresário, Silvio, muito empresário. Sem sombra de dúvida, concordo plenamente. Lembrando que não é a partir do dia 1º agora, gente. 2026 é o ano de preparação efetiva com relação a toda essa situação que a gente está fazendo, e a partir de 27 começa as efetivações de pagamento dos impostos, de retenção dos créditos e tudo mais. Então, o split ele começa a partir de 27, é isso? Em 27. Em 27, então ótimo. Então, gradativamente, porque 27 e 28 será somente PIS, COFINS e IPI. E daí, 29 em diante que começa o ICMS e o ISS. Então, você empresário que está ouvindo esse podcast ainda em 2025 ou começo de 2026, que boa notícia que você tem. Se você está ouvindo já em 27, 28, talvez a corda já está muito mais apertada. O fato é, se você está ouvindo esse podcast agora, é o momento de você fazer um planejamento de caixa aí financeiro, porque se você está usando esse dinheiro do imposto para gerar fluxo de caixa, qual que é esse valor de fluxo de caixa que você precisa na tua conta? Já aproveita para fazer um planejamento aí nos próximos 12 meses, 18 meses, enfim, de acordo com os prazos aí dessa transição da reforma tributária, para que você tenha esse dinheiro em caixa, porque a hora que chegar no teu enquadramento ali, na tua atividade e tudo mais, não vai ter para onde correr, né? E uma coisa que eu estou ouvindo, Silvia, e você pode confirmar também, tem muito empresário contando com o fato de, não, isso não vai entrar em vigor, eles vão ter que adiar, não vai estar tudo regulamentado, enfim. E até onde eu tenho visto, assim, acompanhado, vai entrar, nem que entre mais ou menos, depois os caras vão ajeitando, mas vai entrar, né? Não vai escapar dessa transição 26-2033, né? Já tem a Receita Federal, nos últimos anos, ela vem se preparando e as últimas medidas não tem mais recuado. Por mais que não temos ainda, hoje é dia 5, né, de dezembro de 25, ainda não temos todas as regulamentações para o início de 26, mas não haverá prorrogação. O empresário tem que se ater, tem que se preparar e, mais do que nunca, se profissionalizar. Perfeito, perfeito. Silvio, antes da gente trazer aqui para o pessoal, reforçar, você já trouxe algumas ações práticas, né? De o que o empresário pode fazer, de que forma que ele tem que agir, mas a Orcateia
buscando realmente ser um parceiro estratégico dos empresários e trazer ferramentas mesmo que podem ajudar o empresário a ser mais eficiente, mais produtivo, mais estratégico e garantir uma condição melhor. Teve aí nos últimos dias o lançamento de um agente de IA, de inteligência artificial, para ajudar os seus próprios clientes a ter um entendimento melhor de tudo que está acontecendo e ter um guia no bolso ali para poder ajudar a ter informações mais rápidas e mais efetivas, né? É isso mesmo? Como é que funciona? Então, vendo todas essas situações, nós resolvemos, juntamente em parceria com o plano empresarial, de elaborarmos uma inteligência artificial regulamentando, não, instruindo aos empresários de uma maneira mais objetiva, fazendo alguns cálculos pontuais, buscando faturamento, buscando regime, para que o empresário tenha na sua mão, no seu dia a dia ali, possibilidade de fazer a pergunta, fazer os questionamentos e ter uma pronta resposta. Vai resolver toda a inteligência artificial? Não. Mas ela traz alguns pontos, alguns insights, algumas informações para que o empresário possa já começar a ter o conhecimento. Até um certo momento, a plataforma está ali, é indispensável, dá todo o segmento, mas é indispensável, após o entendimento inicial, a participação de um dos nossos colaboradores fazendo a instrução. Hoje, o Orcateia conta com mais de 40 colaboradores, 80% deles são contadores formados, ou seja, é uma equipe realmente pronta e proativa para estar ao lado e fazer as orientações necessárias aos empresários. Legal, esse é um ponto importante, né? Eu faço uma pergunta agora para o mercado, né? Quantos escritórios de contabilidade no nosso país estão dando aí uma ferramenta, digamos assim, tão prática para o seu cliente poder fazer o que precisa ser feito na hora que ele precisa? E por que isso é importante que o Silvio falou, né? O agente de IA, como nós não temos ainda tudo regulamentado, né, Silvio, a gente já não consegue responder todas as perguntas, né? E tem situações específicas, inclusive, que não depende só de estar regulamentado ou não, depende do tipo de empresa e de outras variáveis que são importantes. Então, o cliente da Orcateia tem lá no bolso um agente para fazer perguntas pontuais, tem lá também os principais impactos em cada regime tributário, tem calculadora de imposto, tem toda a legislação que já saiu até agora, está lá também nessa ferramenta, que é realmente para ser digamos assim, uma ferramenta rápida. Se o empresário está lá 11 horas da noite, fazendo alguns cálculos, fazendo uma hora extra, ele mesmo ali para poder organizar algumas coisas, puxa, como é que funciona isso? Ele vai lá no agente, pergunta, o agente já responde para ele, porque talvez nesse horário ele não vai conseguir falar com alguém dentro do escritório. Mas, importante, meus amigos, isso não substitui a necessidade de ter um contador ao lado ali fazendo o trabalho técnico e específico que a sua empresa precisa. E aqui eu quero fazer uma ressalva, Silvio, importante. Não menosprezem isso. Não menosprezem essa necessidade. A gente vem de uma cultura onde as empresas de contabilidade, elas durante algum tempo, talvez não tiveram, por parte do próprio empresário, ou pelo posicionamento dos próprios escritórios, a devida importância que esse serviço tem dentro de uma gestão profissionalizada e saudável dentro de uma empresa. Porque muitas vezes assim, a gente vê o empresário não dando tanta importância para esse assunto, a verdade é que ele não sabe a importância que esse assunto tem. Então, que essa reforma sirva como um alerta e um momento ali para realmente você estar mais próximo do escritório de contabilidade, entender o quanto que esse escritório pode lhe servir estrategicamente, para você tomar decisões mais assertivas, saber o que você precisa fazer e ter a informação rápida e de qualidade na palma da sua mão. É isso aí. Lembrando que o nosso agente ele é alimentado com todas as regulamentações já oficiais, que já saíram, que estão publicadas, e tudo aquilo que o comitê vem regulamentando, a gente já vem alimentando. Ou seja, dentro daquilo que está regulamentado, ela vai responder. É lógico que sai um podcast aqui, outro lá, isso não estará dentro da nossa inteligência artificial. Com certeza. Legal, Silvio. Então, fica aí o convite, você que é cliente da Orcateia e que ainda não acessou, chama lá o atendimento da Orcateia, busca lá saber o que é, mas isso já foi informado, toda a carteira de clientes. E você que ainda não é cliente da Orcateia e está aí se perguntando, né?
poxa vida, será que eu estou bem assessorado ou não? Eu vou te fazer um convite. A Orcateia tem um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico da gestão impulsionada. Então, eu vou te fazer um convite. Lá no Instagram do Plano Empresarial, vai lá no direct do Plano Empresarial e só escreve assim, ó, reforma. Só isso, reforma, tá? Que vai vir ali uma instrução para você preencher rapidamente um diagnóstico, não vai levar mais do que 10 minutos para fazer isso, para que você, empresário, independente de informações de terceiros, para que você possa olhar a sua operação hoje, respondendo algumas perguntas bem objetivas, e você, empresário, tenha tranquilidade de como que está hoje a sua gestão contábil pensada de uma forma estratégica. A hora que você responde esse questionário, na hora já sai um diagnóstico para você, um termômetro ali do quanto que a sua gestão ela está bem feita. Então aqui fica um presente do Plano Empresarial para você que está aí acompanhando a gente, um presente da Orcateia para você que está acompanhando a gente, para você poder, independente se você é cliente ou não, né, se você está nessa base ou não, para você poder entender como fazer isso, como poder ter assim a tranquilidade mesmo, porque uma coisa que eu acho importante, né, Silvia, a gente deixar isso sempre bem claro, né, a Orcateia, o Plano Empresarial, são empresas prestadoras de serviço, né? E por mais que a tecnologia é cada vez mais presente, isso é feito por gente. Sim. Né? E aqui, da mesma forma que essas empresas funcionam assim, o mercado funciona assim também. Então, o fato, às vezes, de não estar tudo 100% regularizado, às vezes muitas vezes não é nem por uma questão de não querer, ou de não gostar, ou de não achar que é importante, é porque realmente é complexo. O mecanismo tributário brasileiro, a gestão de uma empresa é complexa, né? Então, a gente está aqui trazendo uma maneira de você poder ter mais conhecimento, saber o que precisa fazer e aí trabalhar de uma maneira que você possa corrigir isso junto com o seu parceiro. E a Orcateia pode ser seu parceiro também. É isso, né, Silvio? Com certeza. Obrigado, Thomas. A parceria... Só uma coisa aqui, antes de você fazer os finalmente, tá? Tem mais ainda? Tem mais uma aqui, só para a gente poder finalizar. Qual é, Silvio, aí? Você falou já alguma coisa sobre conhecer os seus clientes, os seus fornecedores, né? Mas se a gente puder finalizar hoje aqui, deixando assim, ó, um plano de ação prático para que o nosso empresário que está ouvindo aqui saiba exatamente o que fazer nesse momento. Aí eu já convido você, empresário, pausa aí esse episódio agora, pega um papel e uma caneta. Se você estiver ouvindo no carro, estiver ouvindo em algum momento que você não consegue anotar, lembre aí depois de voltar no episódio e poder ter esse plano de ação que o Silvio vai falar agora, ações simples, práticas e rápidas, acessíveis para qualquer tipo de empresa. O que é que você precisa fazer para que a reforma tributária seja uma oportunidade na sua empresa e não uma ameaça? Bom, para que você tenha ações práticas e esteja atualizado e seja competitivo no mercado sobre a reforma tributária. Primeira dica, elaborem um comitê ou um grupo ou nomeie uma pessoa para acompanhar a legislação, para acompanhar as notícias, para estar por dentro, para você ter essa referência dentro da sua empresa sobre o assunto reforma tributária. Segundo, simular impacto e identificar aumento ou redução da carga tributária. Vamos falar mais dos aumentos possíveis da carga tributária que virão com toda essa reforma que vai ser implantada. Segundo, mapear créditos acumulados. Se você tem ICMS, crédito de ICMS, crédito de PIS, crédito de COFINS, que não utilizou, vai ser fundamental fazer uma ação, procurar o seu contador ou procurar o seu advogado tributarista para que não perca esses créditos. Por quê? Esses créditos, após a implantação, eles serão devolvidos em 240 parcelas, ou seja, vai ser para os netos verem esse crédito entrando na empresa. Quarto, analise a sua carteira de clientes e de fornecedores. Para mim, um dos principais assuntos fundamentais para você desenvolver a sua precificação e o seu fluxo de caixa lá na frente. Aí, quinto, vai ter que revisar a precificação mediante as informações dos seus clientes e fornecedores, para quem você vai vender, o formato que você vai vender, qual é a alíquota que vai começar a impactar, seja você do simples, do presumido, do real, enfim, qualquer tributação vai sofrer impacto. E sexto, o sistema de ERP, que é aquilo que nós comentamos no início,
agora já em 26, necessário o teu ERP, o teu software que emite as notas fiscais esteja adequado dentro da legislação pertinente e validando todas as notas que você vai emitir. Legal, então tá aí, ó, trabalho prático. Aqui é a nossa missão enquanto plano empresarial e é a missão também da Orcatea de levar aí um conhecimento aprofundado para você, empresário. A gente conseguiu aqui, em pouco mais de 1 hora, destrinchar um tema extremamente complexo, mas é claro, é óbvio, e esteja ciente, e reforço isso, isso aqui não esgota o assunto, não resolve todos os assuntos, não resolve todas as atenções que você precisa ter. Esse podcast aqui hoje, esse episódio é muito mais para chamar a atenção do empresário ao assunto e não para resolver todos os pontos, porque a gente não está aqui subestimando mesmo a importância que tem o trabalho de um contador ao lado de uma empresa. Então, fique ligado, empresário, fique ligado na sua margem. Aqui é mais um convite para você ter uma gestão profissionalizada na sua empresa. Quem está adiando isso, está adiando o inevitável. Eu cada vez falo mais sobre isso. Não tem como adiar. Ou as empresas se profissionalizam, ou o mercado vai expurgar essas empresas, porque enquanto você está adiando isso, tem muitos concorrentes teus que já estão fazendo, e tem concorrentes que nem nasceram ainda, e que quando nascerem já vão ser mais competentes que você para fazer o que você já deveria ter feito há muito tempo. Então fica ligado, empresário, faz o que precisa ser feito, não foge, porque a responsa é sua. E eu tenho um mantra, Silvio: quem não se planeja, está planejando errar. Então, se planeje para você poder realmente planejar o jeito certo de fazer as coisas. E se você precisar, a Orcatea e toda a equipe aqui do Silvio Zancanaro está à sua disposição. Silvio, quem quiser acompanhar a rede da Orcatea, a rede do Silvio, como é que te encontra? Tem os canais aí, Face, Instagram, site do Orcatea, Orcatea Escritório, o meu particular, Silvio A. Zancanaro. É só menos sinal de fumaça, o resto só contactar que a gente entra em contato contigo. Será um grande prazer conversarmos e entender suas dores e como que o Orcatea, como que o Zancanaro pode estar auxiliando e conduzindo um processo de melhora para a sua gestão, melhora para a sua empresa propriamente dito. Lembrando, nunca à frente, nunca atrás, mas sempre ao lado, que assim daí nós conseguimos ter a visão juntos daquilo que a gente quer buscar lá na frente. Obrigado, Thomas, obrigado a todos que nos acompanharam, sempre um prazer estar aqui. Legal, Silvio, eu te agradeço pela parceria, pela confiança, por estar aqui disponibilizando o teu tempo para comunicar assuntos tão importantes para o nosso time de empresário, para os nossos guardiões da economia. E você que quer saber mais a respeito do Orcatea, do Silvio Zancanaro, vamos deixar aqui na descrição desse episódio todos os perfis ali nas redes sociais. Acessem. O diagnóstico da gestão impulsionada, você que quer saber, manda lá, reforma, lá no Instagram do Plano Empresarial, no direct do Plano Empresarial, que a gente vai mandar para você ali como você fazer isso e trazer mais conhecimento para você e para a sua empresa. Tamo junto, bora lá, 2025 acabando, 2026 chegando. Espero que você, empresário, continue nos acompanhando, que aqui a gente está querendo cada vez mais gerar um conteúdo de qualidade e prático para você aplicar no seu dia a dia. Parabéns por dedicar o teu tempo a um assunto tão importante para a sua empresa e grato por ter dedicado esse tempo aqui dentro do PlanoCast. Tamo junto, até a próxima.